Olá a todos. Esse é o Entrevista Fabico, um programa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo do programa é entrevistar um candidato a um cargo público disposto nessas eleições de 2022. O nosso convidado, ele é vereador por 2 vezes na cidade de Viamão. Ele foi eleito em 2016 e reeleito em 2020. Hoje, ele é candidato a deputado estadual pelo Partido Democrata Trabalhista. Nosso convidado é Rodrigo Pox. Eu estou aqui com Camille Borges, com Daniel Lacerda e Rafa Gonzalez. Candidato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui a entrevista aqui, Fabico, e eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui explanando e contando um pouco da minha trajetória. Candidato, é a sua estreia como na candidatura a deputado estadual. E eu queria te perguntar, primeiramente, como que o senhor enxerga essa candidatura comparando com outros candidatos do próprio partido do PDT que já estão mais estabelecidos? Se a gente for pensar em 2018, o candidato menos votado a ser eleito pelo PDT teve 24.606 votos, que foi Luiz Marenco. Como o senhor enxerga essa diferença entre chegar e estrear nessa candidatura com alguém que já está mais estabelecido? Para nós, nós encaramos com um desafio assim, muito positivo, né? Nós tivemos a primeira eleição lá em Viamão em 2016 como vereador, e nesse primeiro mandato a gente conseguiu pegar toda uma bagagem de fazer diversos trabalhos lá de rua, uma política bem aplicando trabalhos totalmente mais ocasionados com a população de Viamão, e o nosso primeiro mandato nos deu uma oportunidade de estar, talvez, agora sim, com o partido lembrar do nosso nome para poder colaborar com o PDT. Então, acredito que a lembrança do meu nome para representar Viamão se deu pelo nosso trabalho nesses 6 anos de mandato como vereador, nos proporcionou a ser lembrado no PDT. Eu encaro, assim, com um desafio, como é a minha terceira eleição, eu concorri 2 vezes até hoje. Então, a primeira eleição eu fiz, como vereador, eu fiz 839 votos, e a segunda eu fiz 993. Então, eu estar concorrendo a deputado nessa eleição pelo PDT, eu encaro como uma oportunidade e um reconhecimento do meu trabalho. Até sobre isso, gostaria de perguntar, aproveitando esses dados dos seus votos nas últimas eleições, como que o senhor enxerga que pode ser competitivo, também encaixando nessa última pergunta, como ser competitivo nessa base de votos distrital, municipal, de menos de 1.000 votos, e competir com alguém que já tem experiência de quase 25.000 votos nas últimas eleições? É que a eleição municipal é uma eleição totalmente diferente dessa. Tu veja que nós temos lá uma eleição municipal, Viamão tem 260 e poucos mil habitantes, mais de 158 mil eleitores. Concorrem lá, disputam a vereador mais de 405 candidatos a vereador pelo município, que detém de 21 cadeiras. Essa corrida para a Assembleia, ela muda completamente, porque a Assembleia ali, são 55 cadeiras, e a quantidade de candidatos disputando lá, de Viamão e fora de Viamão, é bem menor. Então nós temos talvez uns 6 candidatos diretos de Viamão e mais alguns outros de fora, mas é uma eleição que na comparativo de voto, ela é bem diferente, até porque o eleitor da cidade de Viamão e o eleitor, a gente disputa o estado todo, não disputamos só os votos de Viamão, mas a nossa disputa interna para ter a comparação com a vereança é bem diferente, porque uma disputa fica ali. Hoje em Viamão tem candidatos de Viamão direto, deve ter uns 7, mais ou menos, acredito. Então, nisso ela equipara um pouco a nossa oportunidade de estar disputando uma chance de pleitear a última cadeira, que foi o Marenco, que entrou em 2018 com 24 mil votos. Candidato, durante sua campanha, o senhor apoiou tanto a Juliana Brizola quanto o Afonso Mota, né? Ambos candidatos a deputado federal no momento. São 2 figuras relevantes para o partido, porém eles têm ideias opostas, né? Lados opostos. Como é que você
ver quais ideias, qual das duas ideias o senhor mais tem afinidade, assim. Na verdade, são dois candidatos com estilo diferente mesmo. A Juliana, eu apoiei ela para estadual em 2018 e o Afonso federal, né? Agora tá ela federal e o Afonso federal também. Na verdade, a Juliana Brizola é uma militante assim, mais brizolista, mais na questão ela pega bem aquela briga de enfrentamento, mais ativo, em várias pautas, inclusive da juventude, ela tem bastante. E o Afonso Mota, ele é um deputado, assim, como é que diz, um estilo assim, ele foi eleito aí, nos últimos tempos, o parlamentar entre aquele do Congresso com destaque. Então ele foi eleito nos últimos 2 anos, um dos parlamentares ganhou lá o prêmio de destaque de mais assíduo, o parlamentar que mais era proponente de várias demandas e várias proposições de projetos. Então são estilos diferentes, mas eu pautei pela seriedade dos candidatos. Eu acho que a política, ela atravessa um bom tempo por um momento muito ruim, né? A gente conversa na rua, ninguém quer saber de política. É desacreditado. Então, hoje, quando eu pauto as minhas parcerias, eu procuro pautar se é um candidato que tem uma linha reta, que nem o trabalho que eu quero seguir, e se é alguém que vai poder me representar na hora que eu precisar, vai estar lá para poder me dar uma questão de uma portas aberta para a cidade de Viamão, por exemplo. Mas no momento você tem um lado. Eu tenho uma parceria muito boa com o Afonso Mota. A Juliana Brizola, o meu primeiro suplente lá em Viamão, que é o Rubens do Saneamento, que é um apoiador da nossa campanha, ele tem uma ligação com a Juliana. Então, por ele estar me apoiando, ele fez essa aproximação, mas não é questão de opção, assim, porque eu acho 2 baitas candidatos e preparadíssimos. Mas a parceria que eu tenho, uma ligação mais forte, hoje é o Afonso Mota. Sim. Então, candidato, vamos falar de rodovias. O senhor está à frente aí do projeto contra o pedágio da RS 118, só que para o ex-governador Leite e para o atual governador Ranulfo Vieira Júnior é muito importante esse pedágio, até para levar para frente a duplicação aí da RS. Como que a gente pode fazer para levar para frente, então, essa duplicação sem os pedágios, assim, para subsidiar essa manutenção sem essas praças de pedágio? A RS 118, ela ficou, na verdade, a nossa RS 118, o trecho lá, que é o trecho que eu tenho acompanhado mais, que é aquele de Gravataí, ali, ligando Alvorada e Viamão, ela ficou mais de 20 ou talvez 30 anos sem obra efetiva. Agora, com a questão da discussão do pedágio, eles foram lá e fizeram uma terceira pista, uma terceira via. Não que eu seja totalmente contra o pedágio, eu só acho que eu sou contra pedágios em RS que tem o domínio urbano. Hoje a nossa RS 118, ela tem uma extensão de 40 quilômetros ou pouco mais. Então ela é uma via que ali ela passa diversos trabalhadores que utilizam ela, diversos estudantes, diversas empresas que fazem o transporte mais de uma vez o eixo do litoral, e nós, Viamão e Alvorada, ficaríamos totalmente trancados. E eu acho que uma duplicação, respondendo mais focado à pergunta, duplicação ou manutenção, ela não pode se passar só por pedágio. Eu acho que isso aí nós temos hoje recursos do governo federal, tem verba do governo estadual, que tem que ser feito isso. Não pode fazer uma contrapartida para botar na cabeça da sociedade que só pedagiando vai poder fazer a duplicação. O governo federal tem verbas e tem recursos para o estado aqui para fazer a duplicação, melhorias, sem ter que pedagiar. Candidato, nós, acompanhando sua campanha, nós vemos que ela é muito baseada em lutas com o próprio senhor candidato CFL, mas não há uma proposta concreta em si. Como a gente mencionou sobre o pedágio, não existe um projeto ou uma certeza de como evitar o pedágio ou quais ações são feitas para evitar o pedágio. Gostaria que o senhor esclarecesse mais sobre isso. Na verdade, o ex-governador Eduardo Leite, ele fez um pacote de pedagiamento subsidiado, que em vários planos eles apresentaram, que
um pedágio bancaria um trecho do outro, automaticamente pela manutenção e pelos investimentos em estradas. É isso que ele apresentou. Mas o pedágio em via de passeio ou em RS lá que não tem tanto fluxo, eu acho que ele é cabível. Até para poder fazer, talvez, o aceleramento da manutenção, e também tu não utiliza aquilo para o teu ir e vir todos os dias. Tu utiliza daqui a pouco numa forma de viagem, ou numa forma semanal ou quinzenal. E eu não vejo assim também, não que eu seja contra o pedágio. Daqui a pouco, se houver um plebiscito, uma discussão popular, que tu faça um pedagiamento, que tu vai ter uma tarifa daqui a um pouco só de manutenção das vias, eu acho até cabível. Agora, o primeiro estudo saiu que seria 7,40. E aí quem vai trabalhar ali vai gastar quanto por dia? E como é que fica o pequeno comerciante que recebe a mercadoria diariamente da Ceasa que passa por ali, e diversas empresas? Quem é que vai pagar essa conta? Entendeu? Então, eu não sou contra o total, mas eu acho que isso tem que ser analisado, a questão da via urbana, a questão de rodeio de passeio, e não pode ter, em contrapartida, questão de investimento mediante pedágio. A gente vai fazer uma breve pausa. Voltaremos em seguida com o candidato a deputado estadual, Rodrigo Pox. Estamos de volta com a entrevista Fabico com o candidato a deputado estadual, Rodrigo Pox. Com a palavra, Camille. Candidato, a gente viu que o senhor não tem um plano concreto para sua candidatura, a gente não vê propostas. Como candidato a deputado estadual, o senhor, se eleito, pode fazer propostas para apresentar projeto de lei, emenda à Constituição Estadual e decreto legislativo. O senhor pode dizer se o senhor tem algum projeto futuro, algum projeto de lei que o senhor pretende apresentar, se for eleito? Quando surgiu para nós esse desafio de concorrer a deputado estadual, nós montamos uma pauta aí em 4 eixos, tá? Que eu estou trabalhando diretamente nisso. Inclusive, nós apresentamos aí em algumas coordenações que nos apoiam no interior do estado, que nós fizemos ainda uma série de viagens pelo roteiro da região sul, outros lugares aqui. A nossa proposta a deputado estadual ela é pautada em alguns eixos, tá? Eu quero fortalecer a questão do pequeno comércio, eu quero trabalhar e lutar pela escola de tempo integral, a questão da mobilidade urbana, que é muito importante, que é um trabalho que nós fizemos lá forte na cidade de Viamão, vinculado à RS 040 e à RS 118, sinalizações, a própria luta do pedágio, a luta de passarelas, que é um sonho antigo da RS 040, e a questão do cooperativismo. Então, o nosso programa de proposta nesse pleito, dessa participação, são de 4 eixos: escola de tempo integral, mobilidade urbana, cooperativismo e comércio local. Isso são a fomentação que nós queremos implantar e estar trabalhando para estar criando o mesmo método de trabalho que nos deu o crescimento na cidade de Viamão, que conseguiu nós participar em 6 anos de mandato como vereador, ter mais de 10 mil visitas, em 6 anos nós ter ali em torno de 3 mil pedidos e uma série de demandas que nós temos no nosso gabinete. A mesma questão que nos proporcionou, nós queremos implantar na Assembleia, trabalhando forte nessa questão desses 4 eixos que eu vou estar trabalhando dia e noite focado nisso. Principalmente a questão das vias ali, RS 040 e RS 118. Mas, candidato, já há alguma ideia pré-estabelecida de como fazer, por exemplo, para estabelecer mais escolas em turno integral? Sim, só que é a questão para te poder botar em prática o projeto de lei, tu poder estudar, tu tem que saber toda a forma que aquilo vai ser gerada aquela questão. Então, tu tem que olhar, hoje nós temos que, se eleito for, tu tem que estudar a questão da relação dos municípios com o Estado, a questão das relações de verba, a questão toda a questão da parte burocrática que tu pode exercer aquela lei. Uma coisa é eu querer brigar para ter mais escola integral. Agora, até para te chegar naquele leque de ter as escolas, tu tem que estar fazendo uma aproximação do governo do Estado. Quais as escolas que hoje tu pode transformar a turma integral?
qual é a escola que não pode. Então isso aí é todo um baseamento de levantamento. Então a gente seleciona as pautas e corre atrás depois de ver o ponto certo dessas questões. Bom, agora vamos falar sobre uma questão muito importante, que é a falta de segurança, né? Segurança pública. O estudo do PA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele aponta que em 2018, Viamão, a cidade onde o senhor é vereador, chegou a ocupar o primeiro lugar como no ranking de violência municipal do Rio Grande do Sul. Apesar desses dados, durante o seu mandato, não houve nenhum projeto de lei referente a isso. E também agora, na sua candidatura a deputado estadual, também a gente não encontrou nenhuma proposta sobre isso. A gente queria saber como é que o senhor pretende fazer para reverter esse quadro, né? E essa realidade das pessoas dessa região. De um tempo para cá, teve um aumento muito forte da cidade de Viamão, realmente. Viamão foi, infelizmente, Viamão foi líder aí na questão de segurança pública. Nós apoiamos um projeto, no qual perdeu em 2020, e o projeto que venceu, eu não faço parte a esse projeto, né? E a pauta exclusiva de segurança pública, ela passa muito pelo executivo, até porque o executivo é que executa e consegue. O vereador ele fiscaliza, cria as leis, mas o executivo ele tem o poder maior de estar executando e contratando. Mas eu acredito muito na questão integrada do cercamento eletrônico, que até já existe, já está sendo em prática na cidade de Viamão. Eu acho que hoje, para te poder ter uma segurança e ter uma segurança mais efetiva, tu tem que trabalhar a questão do cercamento eletrônico, tentar conduzir no mesmo processo a Guarda Municipal e a Brigada Militar. Então, se tu tiver esse acesso de uma parceria da Guarda Municipal de cada município, tiver com monitoramento integrado com a Brigada, tendo um rodízio de números de dados, porque nós solicitamos agora, depois que nós recebemos o mandato, diversos problemas na Viamão de assalto, nós solicitamos uma reunião com o comando da Brigada Militar de Viamão, onde nós queríamos entender e solicitar em alguns pontos exclusivos, que tinha vários assaltos, assim, saidinha de escola, coisa assim que estava muito frequente. E ali nós podemos concluir que a gente está finalizando o programa. E ali nós conseguimos ver como a Brigada opera hoje no monitoramento específico de dados e números. Então, pessoal, esse foi o nosso programa, o Entrevista Fabico, com o candidato a deputado estadual Rodrigo Pox. Queria te agradecer pela tua presença, agradecer aos colegas Camille Borges, Daniel Lacerda e Rafa Gonzalez. Muito obrigado, candidato.